Vamos aqui então fazer uma introdução ao JavaScript. O JavaScript ele é a linguagem de programação da web. Vamos ver aqui por quê. Atualmente, todos os navegadores possuem interpretadores JavaScript. Então, você pode desenvolver a sua página web contando com isso já, contando que o seu usuário vai ter o JavaScript na máquina dele. A linguagem JavaScript, ela define uma API, que são um conjunto de funções, mas ela não inclui entrada e nem saída. A entrada e saída é responsabilidade do navegador, então é ele quem fornece a entrada e a saída. E em JavaScript, nós fazemos a entrada recebendo dados do mouse, do teclado e também de requisições HTTP. Quer dizer que a sua página pode buscar dados de um servidor e exibir na tela, porque a saída ela é feita através do HTML e do CSS. Então, vamos explorar um pouco o JavaScript, já que todos os navegadores têm o interpretador JavaScript nele. Então, vamos acessar lá um navegador, acessar as ferramentas de desenvolvedor e na aba Console nós vamos ter o JavaScript. Para o que vai servir esse JavaScript ali no console? Nós vamos digitar um comando e ver o resultado já ali naquele JavaScript. Então, estou aqui com o navegador aberto, vou acessar as ferramentas aqui do desenvolvedor e aqui está o console. Do jeito que esse console está aqui, eu consigo visualizar tudo, mas também é possível que eu desmembre ele em uma janela separada e aí toda a minha tela fica funcionando como o JavaScript. Desse jeito que está aqui, eu vou digitar um comando e vou ver o resultado aqui. Então, 2 mais 2 eu digitei, coloquei ponto e vírgula, apertei Enter e o JavaScript executou aquela expressão e gerou para mim o resultado 4. Vamos ver agora como fazer um Hello World. O Hello World ele apareceu a primeira vez em um livro da linguagem C. E aí é o mais básico, né? Para mostrar uma saída nas linguagens, o pessoal cria programas com Hello World. Aqui no nosso caso, como nós estamos usando o interpretador lá no console, nós vamos usar então o método console.log para exibir texto e valores. Então, aqui no console eu digito console.log, por exemplo, hello world, e ele imprime para mim aquela linha lá, hello world. Nós vamos então colocar esse código em um arquivo JavaScript, e geralmente o arquivo JavaScript ele tem extensão JS, então eu vou abrir aqui o VS Code, criar um arquivo .js e colocar aquele código hello world dentro do arquivo. Então aqui dentro do VS Code, vou criar um novo arquivo, vou salvar esse arquivo como hello.js e vou colocar aqui dentro do arquivo aquele comando console, o método console.log hello world. Mas o arquivo com a extensão JavaScript ele não será aberto pelo navegador de maneira que o usuário veja a página. Nós sabemos que o navegador ele exibe páginas HTML. Então, como o navegador exibe páginas HTML, eu vou criar então o arquivo HTML, vou colocar nesse arquivo HTML uma tag script que vai apontar para o meu JavaScript. E então vou abrir essa página hello.html no navegador e finalmente ver o resultado. Então, aqui, por enquanto, eu só tenho a hello.js. Vou criar então um novo arquivo.
Vou salvar esse arquivo como hello.html. E aqui eu vou criar a minha página HTML e vou chamar aqui o script hello.js. Desse jeito aqui, quando o navegador abrir essa página, ele vai passar para o interpretador JavaScript o código que está lá em hello.js. Vou aqui então fechar a ferramenta do desenvolvedor, mas antes disso eu vou trazê-la de volta para o navegador, ela ficar aqui do lado, e aí quando eu abrir a página hello.html, eu já vou conseguir aqui no console visualizar a saída. A página está aberta aqui, hello.html. Agora eu vou inspecionar e no console está lá, Hello World. Então, aqui não está todo aquele comando que eu coloquei lá, o console.log. Somente a saída que o interpretador do JavaScript gerou. Agora vamos continuar aqui com um tour rápido para você experimentar algumas coisas do JavaScript. Primeiro aqui, nós vamos ver a criação de variáveis com letx. E aí você vai pensar na variável como um espaço lá na memória que tem um nome. Por enquanto ele estará indefinido, porque eu só criei ele aqui. Então, let x. Por enquanto, o x está undefined, ou seja, indefinido. Se eu colocar lá x igual a zero, então agora o valor de x é aquele zero. Então, x aqui continua zero, mesmo eu usando o clear aqui, ele limpa a tela, mas os valores ainda estão lá. Então, aquele x igual a zero é um tipo de número, outro tipo de número é com ponto decimal. Veja que eles usam ponto e não a vírgula para separar os decimais. Então, x igual a 0,01 é uma outra maneira de criar um número. Nós temos strings em JavaScript com aspas ou apóstrofos. Então, aqui eu posso falar aqui x igual a hello world, separando a string com aspas, mas eu também posso usar x igual a hello ou JavaScript com separador entre a string entre apóstrofo. Nós temos o tipo booleano em JavaScript. X igual a true, x igual a false, são os dois valores booleanos possíveis. Nós também aqui temos null, que é um valor nulo. E por fim o undefined. Em JavaScript nós também temos objetos, e aqui é uma maneira de criar um objeto. Então eu marco o começo do objeto com a chave e o fim dele, e posso colocar lá dentro desse objeto algumas propriedades. Aqui está ajustado o nome e professor desse objeto aula aqui.
Eu posso acessar esses itens, essas propriedades aqui do objeto aula, utilizando o ponto. Então, aqui no caso, ele mostra o desenvolvimento web, ou posso também utilizar essa notação semelhante a vetores. Posso acrescentar itens nesse objeto. E posso também acessar alguns itens que, por exemplo, não existem. Aqui no caso, a aula não tem a propriedade semestre. Se eu tentar acessar, vai entregar aqui um definido. Eu posso também utilizar esse outro operador aqui, que vai acessar um elemento lá dentro do objeto, mas somente se esse elemento existir. Agora vamos ver vetores. Aqui eu criei um vetor, notas. Eu posso acessar esse vetor com o índice. Posso verificar o tamanho do vetor e posso também acessar o elemento utilizando expressões matemáticas aqui. E posso atribuir ou criar novos elementos aqui para esse vetor. Então, eu tenho lá o notas. Notas 0 é o primeiro item. Notas.length me entrega a quantidade de elementos desse vetor. E eu posso acrescentar um elemento nesse vetor dessa maneira aqui. Olha. Agora, se nós olharmos o length, ele tem um a mais, um elemento a mais em notas. Notas aqui é um vetor com 5, 7, 9, 10 e 8. Uma expressão em JavaScript é uma frase que vai ser avaliada e vai produzir um valor. Então, nós podemos usar os operadores matemáticos para criar expressões em JavaScript. Nós já vimos o mais, operador de soma, operador de subtração, operador de multiplicação é o asterisco e o operador de divisão é a barra. Também podemos fazer operações com os elementos de vetores. Então, aqui o notas, ele é o vetor com 5, 7, 9, 10 e 8. Se eu pegar o elemento 4, 0, 1, 2, 3, 4, e retirar dele o elemento 0, então vai ser 8 menos 3, menos 5, que vai resultar aqui no 3. Quando esse operador de mais for utilizado com strings, então nós não teremos aqui a soma, mas a concatenação daquelas strings. Então, aqui uma string com 3 somada a uma string com 2, o resultado aqui é o 3 e o 2 na string. Nós temos esses outros operadores aqui matemáticos. Então, se eu tiver um contador e utilizar esse operador aqui, será o mesmo que acrescentar 1 a essa variável aqui. Então, nesse caso aqui, menos menos, o contador vai ficar igual a contador
menos 1. Aqui é o mesmo tipo de operação, mas eu já estou ajustando o valor aqui, enquanto que mais e menos menos é apenas uma unidade. Aqui eu posso ajustar qualquer valor. Então aqui, contador vai ser igual a contador mais 2. E nesse daqui, a operação utilizada é a multiplicação. Então, primeiro eu comecei com contador igual a 0. Se eu fizer contador mais, agora contador possui valor 1. Apesar dele ter mostrado aqui o 0, porque o operador veio por último aqui, o resultado final foi colocar em contador o valor 1. Se eu tivesse usado mais contador, seria diferente. Ele primeiro faria a operação, que é adicionar 1 no valor anterior de contador, e mostrou aqui no resultado esse valor. E também deixou lá dentro do contador o valor atualizado. Se eu usar aqui contador menos menos, com o menos menos no final, essa operação será feita por último. Então, primeiro ele vai mostrar o valor atual do contador, que é 2, e depois vai reduzir esse valor em 1 e salvar lá no contador. Então, quer dizer, agora ali ele mostrou 2, mas o resultado que ele está guardado em contador é 1. Quer dizer, o resultado dessa expressão foi 2, mas ele atualizou o valor de contador depois de mostrar esse valor 2. Eu posso acrescentar 2 nesse valor do contador utilizando mais igual a 2. O resultado é que lá no contador fica igual a 3. E também posso executar multiplicação com esse valor. Então, colocar aqui, olha, contador, o valor atual de contador vezes 4 vai ser igual a 12. E o valor atual do contador é aquilo. Então, ele faz a operação e guarda o resultado dessa operação na variável. Nós temos aqui os operadores relacionais. Então, aqui eu tenho um operador que verifica se os dois valores têm o mesmo valor e mesmo tipo. Aqui, se eles são diferentes. Aqui é o menor que, menor ou igual, maior, maior ou igual. E eu posso utilizá-los também para strings, lembrando que ele vai usar aqui no caso a ordem alfabética para determinar qual é o maior valor. E por fim aqui eu posso verificar a igualdade de valores booleanos. Eu posso, numa mesma expressão, definir dois valores. Aqui no caso é o que eu fiz, let x igual a 2, y igual a 3. Agora eu já tenho x valendo 2 aqui e o y valendo 3. E posso fazer aqueles testes. Por exemplo, x é igual a 3, o mesmo tipo, o mesmo valor? Não. X é igual a y? Não. X é diferente em tipo e valor de y, do que y? É sim, eles são valores diferentes. X é menor que y? O resultado é true. X é menor ou igual a y? Resultado também é true. X maior do que y? Resultado é false. X maior ou igual a y? E agora vamos ver os mesmos operadores com strings. 2 é igual a 3? Não. Opa. False. 2 é menor do que 3? Resultado é true. Por fim, vamos ver aqui um exemplo do operador utilizando os valores booleanos. Quer dizer, false é igual a isso aqui? O resultado dessa expressão nós tínhamos visto que era false. Então, false é igual a false.
e gera o valor true, que foi o que encontrou aqui. Nós podemos combinar essas expressões utilizando esses operadores aqui, o AND, o OR, e podemos trocar valores de booleano, o que for false de virar true, utilizando esse operador NOT aqui, que é uma exclamação. Olha, então aqui, 2 é maior que 3 gera false, false e true geram false. Se eu tivesse aqui 4 é maior que 2, que gera true, e 3 maior que 1, que também gera true, o resultado seria true. Combinação desses valores. Se eu tiver aqui um OR, então já muda. Por exemplo, se 2 é maior que 3 é false e 3 maior que 1 é true. Então, no ou aqui, ou esse é true ou esse é true, então o segundo, como é true, o resultado gera true. E por fim, o operador NOT. 2 maior que 3 é false, NOT de false é igual a true. Uma função em JavaScript é um bloco de código que tem nome e tem parâmetros. Ou seja, você pode chamar essa função, porque ela vai ter um determinado nome, e você pode passar para essa função parâmetros que vão entre parênteses aqui. Aqui, como exemplo, nós temos a função soma. Essa função soma1, o nome dela é soma1. Aqui eu tenho o parâmetro e ela retorna um valor. Eu criei essa função com function. Em seguida, eu posso chamar essa função aqui com o nome dela e passando um parâmetro. Então, aqui, soma 1 de 5, ele retorna 5 mais 1, então retornou 6 aqui. As funções em JavaScript são valores e eu posso atribuir a variáveis. Aqui eu tenho uma função anônima e coloquei ela aqui nessa variável quadrado. Vou mudar o parâmetro aqui para y. Vou retornar y vezes y. Agora eu tenho aqui, olha, quadrado de 3, 9. Porque ele retorna 3, que o y vai ficar valendo 3, retorna 3 vezes 3, que é 9. Nós podemos usar essa notação de uma seta aqui, ou a função arrow, para criar funções aqui simples em JavaScript. Nesse caso aqui, eu tenho o mesmo soma1 e o mesmo quadrado definidos utilizando o arrow. Vou criar aqui um soma 3. Essa função soma 3 recebe um valor e retorna o valor mais 3. Quando as funções estão em objetos, elas são métodos aqui no JavaScript. Então, aqui eu tenho essa variável vetor e esse objeto ele possui o método push, que inclui valores aqui, e também o método reverse. Então, criei aqui um vetor vazio e o vetor tem o push. Se eu usar aqui, por exemplo, push 5, agora em vetor eu tenho o valor 5. Então, eu posso fazer assim, ou usar o método para incluir mais itens, vários itens de uma vez só, e agora está lá. E se eu usar o reverse, ele retorna para mim os valores
o contrário aqui do vetor. Nós temos aqui uma outra maneira de criar um método. Então, nós temos lá aquele objeto aula e eu posso criar uma função e armazenar em um daqueles itens lá da aula. Então, nós temos o objeto aula e eu vou criar aqui o aula.apresenta. Esse campo apresenta vai ser uma função que não vai receber valores e vai retornar uma string lá. Então, agora aquele objeto aula, ele possui a função apresenta e se eu chamá-la aqui, olha, ele retorna para mim aquela mensagem. Esqueci de colocar um espaço aqui e ele acabou mostrando aqui o texto sem o espaço. Nós também temos aqueles operadores de C para fazer testes, comparações, também definir classes em JavaScript, usando essa notação aqui. Aqui eu tenho o nome da classe, o construtor e os métodos vão ser definidos aqui dentro. Aqui, com essa classe definida dessa maneira, eu posso criar um objeto daquela classe usando essa notação aqui e posso utilizar um método daquela classe do mesmo jeito que nós usamos lá o vetor.push. Você também pode usar aqui o distância que foi criado aqui. Além disso, nós temos também testes com if-else em JavaScript. Nós temos também como criar loops utilizando o while, for e outros operadores semelhantes lá a C. Como exercício, eu quero que você crie uma classe aluno com o construtor recebendo o nome do aluno e você vai receber esse nome do aluno e vai receber também a nota do aluno. Então, quando fizer lá new aluno, você vai passar o nome do aluno e a nota que esse aluno tem. E crie também uma função chamada aprovado. Essa função vai retornar parabéns ou uma outra mensagem caso a nota aqui seja menor do que 6. Então, se essa nota for menor do que 6, você retorna uma mensagem para ele que ele foi reprovado. Caso contrário, retorne uma mensagem de parabéns para esse aluno. Para usar o if dentro de uma função, nós podemos utilizar da seguinte maneira. Então, aqui, essa função maior vai receber dois valores e faz um teste. Se x é maior que y, retorna x. Se não, retorna y.
Então, maior 5 e 2, ela retorna 5. Maior 3 e 5, 3 e 4, ela retorna o valor 4.